Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada nos encontrarmos aos domingos com vocês, o nosso encontro familiar com Jesus, um momento realmente de levarmos harmonia aos nossos corações, aos nossos lares. Então, não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante o estudo. O Evangelho no Lar é recomendado cada vez mais pela espiritualidade, pelos benefícios que trazem ao lar, aos familiares, iluminando inclusive a rua. Uma casa que faz o Evangelho ilumina toda a rua. Se for um edifício, todo o edifício. São informações da espiritualidade. E cada vez mais nesse momento de transição planetária, em que as situações se fazem cada vez mais conflitantes, difíceis, o Evangelho é de fundamental importância para fazer frente a esses problemas, a essas dificuldades, a esses desafios. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. Livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. É a mensagem 149, escamas. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. É Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso na aflitiva situação de Damasco sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista. Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros han sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o veneno revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado sozinho, revelando extrema renúncia onde for aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo o dom de ver. Paulo sente que lhe cai escama dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não se esqueças, porém, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivo de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Nossa, que reflexão Emmanuel nos apresenta. Aquela situação de Paulo,
que ficou cego diante da luz do Cristo, naquele encontro às portas de Damasco. Paulo que vai então para essa hospedaria, e assim como Jesus tinha lhe dito, vai Ananias, um dos seus discípulos, e lhe cura a visão. As escamas, ele relata que eram escamas que caíam dos seus olhos. Ele voltou a enxergar, mas que a luta pela transformação ele teve de travar com ele mesmo no cotidiano, no dia a dia. E ele diz aqui, quantas vezes nós encontramos verdadeiros Ananias em nossa vida, em nossa caminhada, que vem até nós, que nos dá a orientação sobre os ensinamentos, que nos oferecem esclarecimentos, mas que a caminhada é nossa, a luta é nossa. As outras escamas que tivermos, ou seja, as dificuldades que tivermos em nossos corações, em nossas mentes, enfim, elas devem ser retiradas pelo nosso esforço, pelo nosso empenho no trabalho na seara do Cristo. São reflexões que Emmanuel apresenta muito profundas. Então, meus amigos, façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas, clareando-nos o entendimento, para que possamos, Senhor, compreender os vossos ensinamentos, o vosso Evangelho de luz, e assim possamos descobrir as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os vossos propósitos. Abençoa-nos agora e sempre, e fica conosco, Jesus. Que assim seja. Bem, meus amigos, estamos ainda no estudo das reflexões do 17º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala exatamente da orientação do Cristo, nos recomenda serem perfeitos. Estamos na parte das instruções dos Espíritos. E os Espíritos François, Nicolas e Madeleine e o Cardeal Morlot, eles nos apresentam breves instruções sobre os superiores e os inferiores. O que quer dizer isso? Superiores e inferiores. Na verdade, nós sabemos que diante de Deus não há superiores e nem inferiores. As diferenças que existem são as diferenças das virtudes que possuímos. Ao nos conceder, por exemplo, a riqueza e o poder, a autoridade, Jesus espera que saibamos aplicá-los em benefício do nosso próximo, em benefício do progresso geral. São situações que são concessões divinas. A vida nos concede essas condições da autoridade, da riqueza, do poder, e tudo é transitório. Aliás, que pode ser retirado por Deus a qualquer momento. E tudo aquilo que nós possuímos e que pode ser retirado sem o nosso consentimento é porque verdadeiramente não nos pertence. Então Deus concede a autoridade, a riqueza, a título de missão ou prova, quando lhe convém, e retira também
quando acha que é conveniente, porque são empréstimos, são condições transitórias para que saibamos administrar, principalmente em benefício, em proveito do nosso semelhante. Qualquer que seja a extensão da autoridade que detenha, desde o Senhor sobre seu servo, o soberano sobre o seu povo, o homem, ele precisa ter consciência de que são encargos de alma, e que assim responderá pela boa ou má direção que ele tiver dado aos seus subordinados. As faltas que esses subordinados vierem a cometer pela má direção, assim como os vícios que vierem a desenvolver, vamos assim dizer, eles vão ser arrastados em vícios, porque a autoridade do seu chefe, do seu comandante, foi uma autoridade falha, foi mal conduzida, houve mau exemplo. Então, aquele que estava responsável por aqueles subordinados, essas faltas irão recair sobre ele. Da mesma forma que ele vai recolher os frutos da sua solicitude para com os seus subalternos. Interessante essa reflexão apresentada pelos Espíritos. Aquele que tem autoridade, seja ela qual for, tem muita responsabilidade e vai responder perante Deus. Uma má direção que dê a essa oportunidade que tem de ajudar o seu semelhante, vai ser cobrada. Porque ele tinha nas mãos a autoridade de bem conduzir os seus subordinados, de inclusive exemplificar. E deu um péssimo exemplo, deu uma má direção, portanto, ele vai se responsabilizar pelo que acontecer aos seus subordinados em decorrência desse seu posicionamento. Então, meus amigos, não há posição social que seja considerada perante Deus mais relevante e mais importante do que outra. Todas são igualmente importantes, porque todas são experiências valiosas no processo evolutivo de cada um de nós, ou seja, de cada espírito imortal. E diante da posição da riqueza e do poder, é necessário que o indivíduo ele tenha responsabilidade, ele tenha consciência de que deve se pautar pela vivência dos postulados divinos. Ele tem que ter essa compreensão e tratar os seus subordinados indistintamente, sem privilegiar uns em detrimento de outros, agindo com clareza, inclusive entendendo que aqueles que hoje recebem suas ordens, talvez já lhe tenham dado ordens em vidas pretéritas, ou na presente encarnação ainda possa vir as situações se inverterem, né? Hoje o subordinado, amanhã o chefe daquele que outrora tinha autoridade. Então, ter essa lógica de raciocínio. Evidente que para nós que somos espíritas, fica mais fácil pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos dos espíritos, né? Que nos advertem. As situações são transitórias. Hoje aquele que está numa situação que alguém possa dizer de inferioridade, miserável, está numa experiência, ou seja, está sem dúvida numa experiência para desenvolver certos valores,
mas que poderá, mais cedo ou mais tarde, estar em uma outra situação. Uma situação de comando, uma situação de poder, de riqueza. E às vezes está no hoje, naquela situação difícil, porque abusou, negligenciou em vidas passadas. Ou seja, tudo é experiência. Mas infelizmente a criatura humana é muito egoísta, cheia de orgulho, de vaidade, e quando tem algum poder, tem algum tipo de chefia de comando, a vaidade sobe a cabeça e acham que aquela situação não vai passar, e no lugar de semear boas sementes, né, de lançar sementes do bem, vão agindo com crueldade, agindo com severidade, agindo de uma forma totalmente equivocada, levando dificuldade, sofrimento àqueles que lhes são subordinados. A gente vê a exploração que existe ainda nos dias de hoje, apesar de toda a legislação, quantas pessoas em situação de exploração, de cárcere privado, né? Situação de escravidão nas cidades grandes. A gente vê famílias em boas condições, tendo, não é nem uma empregada, uma serviçal que vive trabalhando apenas para receber alimentação, a comida, aqueles atendimentos básicos, sem nenhum direito. Vez por outra, a mídia está dando essas notícias. Quantas crianças, adolescentes e adultos em situação de escravidão, em situação de trabalho escravo? Isso nos dias de hoje, né, em pleno século XXI, e são ações praticadas com certeza por pessoas que se dizem cristãs. Então, podemos ver aí o comprometimento nos quais nós mergulhamos por viver de uma forma totalmente contrária, divergente aos princípios humanos, aos princípios do Cristo. Se seguíssemos a recomendação de Jesus, não seria necessário tantas leis. E assim mesmo não se cumpre as leis. E os ensinamentos de Jesus nós achamos que se resume a fazer algumas preces, algum louvor durante o dia, ao frequentarmos o templo da nossa religião. Achamos que isso é o suficiente, e não é. A vida é espiritual, a essência é espiritual. Nós estamos em um corpo físico, em um plano material, mas a nossa experiência é espiritual, porque o que fazemos ou deixamos de fazer repercute no nosso crescimento espiritual. Esse corpo é apenas um instrumento que o espírito, e nós espíritos utilizamos para podermos passar pela experiência na matéria. Então, qualquer que seja a situação em que nos encontramos, seja de comando ou seja de subordinação, há deveres que precisamos cumprir. Quem é subalterno também tem seus deveres a cumprir, responderá pela sua negligência, pela sua omissão, porque o erro, a negligência do chefe não justifica a sua negligência, o seu descaso. O chefe é desonesto? Se ele é desonesto que é chefe, por que eu não posso também ser, numa pequena escala? Não significa nada. Claro que significa. É o mesmo proceder. Então, se eu sou subordinado, eu tenho que pensar o que eu gostaria que o meu subordinado fizesse caso eu fosse o chefe. E vice-versa. Se eu sou chefe,
Como eu gostaria que meu chefe fosse, caso eu fosse um subordinado? Essa reflexão é fundamental em todas as ocasiões de nossas vidas. Pensar o que gostaríamos que nos acontecesse, que nos fosse feito pelos outros. Isso é muito importante. Os espíritos, inclusive, tem um parágrafo que acho que consideramos relevante ler, que eles dizem: se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. Ou seja, são oportunidades de ajudar, de orientar, de fazer o bem ao nosso próximo. Mas, ao longo da vida, a criatura humana se atrapalha muito, a criatura humana se deixa dominar pelas suas más inclinações. E caminha a vida fora sem construir obras do bem, que venham lhe fortalecer como espíritos em processo de evolução. O espírito irmão X, que é Humberto de Campos, tem um livro, ditou um livro através de Chico, Contos e Apólogos. E tem uma crônica que eu gosto muito de ler, porque retrata exatamente a nossa trajetória humana. Ele diz que o homem ainda era jovem e cheio de vida, né, de propósito. Ele foi cometer o seu primeiro desafio. Aí o bom senso chegou para ele e disse: detente, por que te confias assim ao mal? E ele responde: eu quero. E assim foi agindo, prosseguindo, até que começou a cometer gastos inconsequentes, extravagâncias por cima de extravagâncias. Quando ele foi interpelado pela consciência, que lhe disse: por que te consagras desse modo a tantos gastos? Foi interpelado pela consciência através da ponderação. E ele disse: eu posso. Mais tarde, mobilizando os outros, o seu semelhante, a serviço da própria insensatez, recebeu a visita da humildade que ele rogou piedosa. Reflete, por que não te compadece dos mais fracos, dos mais ignorantes? O infeliz, todavia, respondeu: eu mando. Absorvendo imensos recursos inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade, foi visitado pelo amor que lhe pediu: modifica-te, sê caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o mísero informou: eu ordeno. E assim prosseguiu, cometendo atos condenáveis perante a justiça. Quando foi então interpelado pela própria justiça: não prossigas, isso a consciência falando, não te dói ferir tanta gente? E ele lhe respondeu: eu exijo. E ele foi assim vivendo, pensando que era o centro do universo, reclamando, oprimindo, dominando, sem aceitar, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a Terra,
até que um dia a morte chega. E quando ele entende que a morte se aproxima e vendo a gravidade, ele diz: Morte, por que me buscas? A morte responde: Eu quero. Por que me constrange a aceitar-te? Eu posso, retrucou a visitante. Como podes atacar-me desse modo? Eu ordeno. Que poderes te movem? Eu mando. E ele ainda responde rebelde: defender-me-ei contra ti. Duelarei e receberás a minha maldição. Mas a morte sorriu, imperturbável, e afirmou: Eu exijo. E na luta do eu contra o eu, conduziu a casa da verdade para maiores lições. Gente, isso é uma crônica dele do irmão X, mas que relata a lamentável trajetória que muitas vezes nós percorremos na vida terrena, perdendo as mais significativas oportunidades de desenvolver as virtudes, de fazer o bem, de levar o progresso, a caridade aos nossos semelhantes. E quando envelhecemos ou quando se aproxima a morte, nós não queremos aceitar. Queremos inclusive vencê-la. Mas ela chega e nos leva para que na espiritualidade venhamos a perceber os erros cometidos, os gravames decorrentes desses erros e assim concluir que é necessário se regenerar, é necessário corrigir, é necessário expiar. Então, meus amigos, qualquer que seja a nossa condição aqui na vida terrena, nós não pensamos, não tenhamos dúvidas de que devemos fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós, fazer o melhor que está ao nosso alcance, porque todos nós receberemos a justiça e a bondade do Criador. Então, meus amigos, são essas as breves reflexões de hoje sobre mais uma instrução dos Espíritos, dessa vez com relação aos superiores e inferiores, posições que nós ocupamos, ou seja, de comando ou posição em que estejamos subordinados. Fica assim a sugestão para a semana sobre essas reflexões. Vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos elevar nossos corações, nossa mente ao alto, rogando a Deus pela paz entre as nações, pela fraternidade universal, por todos os governantes para que hajam com justiça social, pela coesão, fortalecimento do movimento espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os lares, levando luz e harmonia aos corações, por todos aqueles que nos sintonizam conosco, para que haja perdão e entendimento, pelo bem-estar, pela saúde de familiares, de amigos que estão enfermos, em situações de aflição, por nós mesmos, por nossos familiares. E agora façamos silêncio por alguns segundos, para que cada um possa fazer as suas rogativas específicas.
Acolhe, Senhor, as nossas preces, as nossas rogativas, com a vossa misericórdia e compaixão. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos assim a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.